vou comentar a regra do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 13.979, cuja redação foi dada pela medida provisória 926. A redação é a seguinte: parágrafo 3º do artigo 4º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o poder público suspenso, quando se tratar comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. A primeira ponderação é que essa hipótese é claramente uma hipótese de inexigibilidade de licitação, apesar de o parágrafo 3º estar inserido no artigo 4º, que trata de dispensa de licitação. A redação, evidentemente, remete a uma hipótese de inexigibilidade de licitação na medida em que a competição é inviável, porque há a constatação de que há apenas um fornecedor possível para a administração. Então, essa hipótese é, evidentemente, de inexigibilidade de licitação. A segunda ponderação é acerca dos tipos de sanção que essa regra afasta. Apesar de a lei se referir expressamente a duas espécies de sanção, que são a declaração de inidoneidade e a suspensão do direito de licitar e contratar com o poder público, parece-me que a regra se aplica também a outras sanções administrativas cujos efeitos sejam idênticos, de proibição de contratação com a administração pública. Então, existem outras sanções administrativas previstas na legislação brasileira, cujos efeitos são idênticos ao da declaração de inidoneidade e da suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pública, no tocante aos efeitos de impedir a empresa, a pessoa sancionada, de firmar contrato administrativo. Então, me parece que não faz sentido aplicar exclusivamente essa regra para o afastamento dessas duas hipóteses, que são as sanções tradicionais previstas na Lei 8.666, e que é devido também aplicar o afastamento dos efeitos de outras sanções cujos efeitos são similares, tais como, por exemplo, a sanção da Lei do Pregão, da Lei 10.520, que é de impedimento de contratar com a administração, e da Lei das Estatais, da Lei do RDC, todas as sanções cujos efeitos sejam proibição de contratar com a administração devem ser afastadas por meio dessa mesma regra. O terceiro ponto que pode gerar alguma dúvida de interpretação é se o afastamento dos efeitos da sanção poderia ser aplicado também em hipóteses de licitação ou apenas de contratação direta. Nesse caso, me parece que uma interpretação extensiva é difícil na medida em que a lei expressamente exige que se comprove que se trata de um único fornecedor do bem ou serviço a ser adquirido. Parece problemático estender essa hipótese de afastamento dos efeitos da sanção para que a empresa seja admitida em licitações em que não seja a fornecedora exclusiva do bem ou do serviço. E a primeira observação crítica que eu faço é se não faria sentido que assim o fosse, né? Apesar de não defender essa interpretação por entender ser contrária à redação da lei, o fato é que a medida provisória 926 ainda não foi convertida em lei, está em trâmite no Congresso, ainda há então uma oportunidade para aperfeiçoamento dessa redação, e me parece fazer sentido estender essa regra também para hipóteses de licitação. Então, imagine o seguinte cenário: há um universo de potenciais licitantes para administração de determinado serviço ou bem, e uma empresa está impedida de contratar e de participar
de participar da licitação. Não faria sentido afastar também a sanção para esses fins de enfrentamento da pandemia, de momento crítico em que a administração precisa, em que há dificuldades tanto de condições quanto de preço. Me parece que faria muito sentido em permitir também que essas empresas sancionadas participassem de processos licitatórios e pudessem ampliar o universo de potenciais fornecedores da administração. Eu faço agora algumas observações para além da Lei 13.979. A primeira delas é se a regra tal como está hoje não faria sentido também de ser estendida por meio de uma alteração legislativa na atual Lei de Licitações, se não faria sentido dela ser estendida para outras contratações que não as do âmbito da Lei 13.979 de enfrentamento da pandemia. E justifico o meu raciocínio. Se a administração tem necessidade de contratar algum bem ou serviço e há um fornecedor exclusivo que esteja sancionado, não faria sentido também afastar os efeitos da sanção? Ou se permite que a administração se prive daquela necessidade porque há uma sanção ao fornecedor exclusivo? Me parece fazer muito sentido em estender essa regra para além da Lei 13.979. Uma outra ponderação é acerca dos efeitos socioeconômicos da crise, da pandemia causada pelo coronavírus. Certamente haverá consequências muito graves no âmbito econômico, e o Estado brasileiro já está anunciando diversas medidas de incentivo à economia, e as contratações públicas são um instrumento de política pública muito importante e eficiente, e faria sentido pensar em reduzir os efeitos ou afastar os efeitos de sanções de proibição de contratar como medida de fomento a determinados setores econômicos, e que se promovesse uma espécie de reabilitação dessas empresas atualmente sancionadas para que elas voltassem ao mercado econômico e pudessem acessar os contratos administrativos. Há uma similaridade nesse cenário com o que vem sendo praticado em relação à recuperação judicial de empresas. Havia uma interpretação mais restritiva anteriormente, que vem sendo crescentemente flexibilizada pelo Poder Judiciário, no sentido de permitir a participação de empresas em recuperação judicial em licitações e contratos com a administração pública. E o fundamento para isso é a função social da empresa e a necessidade de que essas empresas em dificuldades econômicas possam contratar com a administração pública e eventualmente até sair dessa situação de dificuldade. Pelos mesmos fundamentos similares, eu entendo que o afastamento dos efeitos de sanções de proibição de contratar com a administração pública deva ser cogitado em uma reforma legislativa. Em geral, o advento dessa crise é uma boa oportunidade para refletir sobre reformas às leis de licitações, lei de licitações públicas e principalmente no tocante ao regime de infrações administrativas e sanções. Fica evidente pela inserção dessa regra na Lei 13.979 sobre os efeitos adversos do sistema tradicional de sanções atualmente vigente. Esse sistema está claramente obsoleto e é uma boa oportunidade para se refletir sobre mudanças e pensar em novas formas de combater infrações, que não por meio de sanções extremamente rígidas de afastamento definitivo das empresas de licitações e contratos administrativos. Muito obrigado.